Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Arnaldo Schitzi Cambiaghi, ginecologista obstetra especializado em medicina reprodutiva do IPGO. Doutor, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Prazer em estar com vocês e com todos que estão nos vendo agora. Obrigada mesmo. Olha, quando alguns casais se preparam para uma gravidez, um dos imprevistos na vida da nova família pode ser a infertilidade permanente ou temporária. As causas podem ser desde a idade da mulher até a qualidade e quantidade de esperma produzido pelo homem. Mas outro problema comum é a endometriose, considerada a principal causa de infertilidade feminina e um dos motivos que leva o casal a optar pelas terapias de reprodução assistida. Há 4 anos, Samira e Omarzinho eram o sonho impossível dos pais. Hoje, os gêmeos são uma feliz realidade. E põe felicidade nisso, brincalhonas e cheias de saúde, as crianças alegram a casa e a vida dos empresários. É a alegria da casa. A gente vive em função deles, né? Tudo é adaptado para eles dentro de casa. A gente já era casado há 10, 11 anos e as crianças vieram e mudou muito, né? Toda a nossa rotina. Os gêmeos foram concebidos graças à fertilização in vitro, a técnica de reprodução assistida conhecida como bebê de proveta. Elisângela conta que no início do casamento ela engravidou, mas perdeu o bebê. Depois, o casal não conseguiu mais ter filhos, por isso procurou ajuda. Fizeram 2 inseminações artificiais que não deram certo. Já a primeira tentativa de fertilização in vitro resultou nesses 2 ferinhas aí, olha. O exame a gente fez na véspera do Natal, foi no dia 24 de dezembro. E eu nem acreditava, assim, eu estava um pouco, né, tentando não ter tantas expectativas, porque a gente sabia que poderia não dar. E meu marido, que viu pela internet, ficou vendo, e quando eu cheguei em casa, a gente teve essa notícia maravilhosa, que foi uma véspera de Natal, toda a família ficou feliz com tudo isso, né? Então, para nós foi maravilhoso. Os menininhos muito lindos. Agora, doutor, o que é a endometriose? O que isso pode prejudicar na gravidez? A endometriose é uma das doenças mais comuns na mulher na idade fértil. E temos 2 preocupações com a endometriose. Não só a fertilidade comprometida, como mulheres que têm dores pélvicas tão importantes que comprometem a sua qualidade de vida. Na parte de fertilidade, a endometriose costuma, às vezes, comprometer o organismo de modo de deformar a anatomia dos órgãos reprodutores. Então, aquela trompa que não consegue captar o óvulo adequadamente, aquele óvulo que não é de boa qualidade ou a implantação dele não é adequada. Então, a endometriose é uma das causas mais comuns de infertilidade. E o diagnóstico é muito sugestivo quando essa mulher, essa paciente, procura o seu ginecologista e reclama de cólicas importantes. E aí vem aquela preocupação. É muito comum a jovem, quando comentar em casa que tem cólica, os pais, a família falam, não, mas isso vai passar depois, mais tarde é normal, eu também tive. Mas isso pode ser o prenúncio de uma endometriose que pode se tornar severa e comprometer. Mulheres que comprometer a sua vida fértil. Mulheres que têm dores importantes na relação sexual, mulheres que têm dor ao evacuar ou ficam muito inchadas, todas elas devem consultar o seu ginecologista e através de exames de ultrassom especializado ou exame de sangue, um chamado CA-125, já podem ter o seu diagnóstico que é de endometriose e pode depois, com uma laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, diagnosticar e tratar a sua endometriose. Entendi. Em que momento o casal deve começar a se preocupar com a questão de não conseguir a gravidez? Essa pergunta é muito interessante porque tudo varia conforme a idade da mulher. Infelizmente, nesse item, a natureza é um pouco cruel com a mulher que perde a sua fertilidade no decorrer dos anos. Então, é claro, se tiver uma jovem de 25, 28, 30 anos, esperar 6 meses, 8 meses, 1 ano pode ser normal. Mas, quando chega próximo aos 35 anos, a gente reduz esse tempo de espera. Então, se esse casal não tiver nenhum antecedente, se esse marido não já fez o seu espermograma, se ele não tem nenhuma história anterior de ter cachumba na juventude, se ela não tem uma história de endometriose ou outro procedimento e tiver uma idade inferior aos 35 anos,
6 meses, um ano e meio é tolerável. Quando se aproximar aos 40 anos, por favor, vá logo ao especialista em reprodução humana para que ele possa já tomar alguma medida já dramática e resolutiva para uma eventual caso de infertilidade. Certo. Olha, já chegou aqui a pergunta da Renata pelo Facebook. Ela conta: eu deixei de tomar pílula para poder engravidar. Depois de quantos meses sem a pílula eu devo me preocupar por não conseguir engravidar? Se você for uma mulher jovem, de 28, 30 anos, esperar 3, 4 meses é o suficiente. Eu sempre recomendo, logo no começo, quando você iniciou o programa, você citou a causa masculina. A fertilidade do homem é tão fácil de ser pesquisada por um único exame chamado espermograma, que eu acho justo que esse marido ou um homem que deseja ter filho com a sua mulher já faça o espermograma de imediato. É um exame tão simples, um laboratório comum. Os convênios pagam por esse exame, então devem fazer o espermograma, porque caso seja uma alteração masculina, por menor que seja, ela pode ser tratada. Então, 3, 4 meses, se não houver uma gestação, não que seja necessário um tratamento muito agressivo ou uma pesquisa específica e agressiva, mas pelo menos um espermograma do marido eu acho suficiente. Olha, o Lázaro Santos, ele quer saber o seguinte, ele escreve: e as pessoas com 35 anos com menopausa precoce, elas podem engravidar? Menopausa precoce ou falência ovariana precoce é um capítulo muito importante. Na verdade, falência ovariana ou menopausa precoce significa que essa mulher não tem mais óvulos capazes de serem fertilizados. É uma menopausa, como uma mulher que tiver mais do que 50, 55 anos. Ela não consegue engravidar porque ela não tem óvulos. Conseguir engravidar em situações especiais, através de medicamentos específicos, ela pode até conseguir, mas acaba indo para um tratamento que se refere à doação de óvulos. Ela pode ficar grávida com um óvulo doado por uma outra mulher, que será fertilizado com o espermatozoide do seu marido e colocado no seu útero. Mas o que é muito importante saber, que as causas de menopausa precoce, grande parte delas tem uma origem genética, cromossômica. E muitas vezes essa mulher com menopausa precoce tem uma irmã jovem que ainda ovula, mas terá uma menopausa. E essa irmã mais jovem, por isso deve ser avisada, poderá congelar os seus óvulos antes que venha a própria menopausa. E muitas doenças, como uma doença cromossômica chamada do X frágil, que é um cromossoma da mulher, se tiver essa alteração, se ela exagerar ou tentar demais com os óvulos dela a si mesmo, terá consequências muitas vezes desastrosas, porque poderá ter filhos com problema. Então, é necessário, quem tem menopausa precoce, que procure um médico especialista em reprodução humana, porque ele tem qualificação para pesquisar essa mulher. Como é que chama a doença? Chama doença do cromossomo X frágil, que é um gene chamado FMR1, e tem uma coisa mais importante que saiu recentemente, fazendo uma associação das mulheres com menopausa precoce com câncer de mama. Existe um gene chamado BRCA1 e BRCA2 que leva as mulheres a ter um câncer de mama e tem uma relação com a menopausa precoce. O que significa o quê? Quem tiver menopausa precoce, principalmente aquelas que tiverem um antecedente familiar ou um histórico familiar de câncer de mama, devem procurar fazer essa pesquisa genética. O problema é que essa pesquisa é extremamente cara. O custo do laboratório para fazer esse exame é caro, mas existe uma associação hoje em dia. Menopausa precoce, câncer de mama, que é muito importante, principalmente quando houver uma história familiar desse problema. Olha, a Cíntia dos Santos mandou um e-mail, ela diz o seguinte: eu fiz histeroscopia, pois o meu endométrio é espessado. E no resultado deu tudo certo, deu tudo normal. Eu posso fazer transferência de embriões no útero pela fertilização in vitro, mesmo com essa situação, com o endométrio assim? Eu tenho 45 anos e também gostaria de saber qual a porcentagem de chance que eu tenho de engravidar fazendo o tratamento de fertilização. Endométrio espessado deve ser feita uma histeroscopia como você fez. Existem várias causas de endométrio espessado, um pólipo, um mioma, uma hiperplasia. Se não houver nenhum problema desses, não há problema nenhum, você pode realmente engravidar com esse endométrio. Agora, quanto à chance de engravidar aos 45 anos, realmente leva aquele problema da perda da fertilidade no decorrer da idade. É necessária uma pesquisa muito importante, mas a gente não gosta de ser pessimista, mas a chance de engravidar nessa idade, a chance de abortamento,
A chance de malformação cromossômica realmente são chances muito pequenas. Deve procurar um especialista para avaliar realmente qual a sua chance, para ver se vale a pena continuar nesse caminho ou, quem sabe, por mais árduo que seja, procurar doação de óvulos, que é um recurso ético, legal e ajuda a construir famílias de uma maneira muito boa também. Olha, a Marina Rebouças mandou um e-mail. O que existe de novidade nos tratamentos de reprodução humana? Ela pergunta. Eu já fiz 3 tratamentos e não deram certo. A reprodução humana tem sempre novidades. Hoje em dia nós temos cada vez mais itens que podem ajudar. Por exemplo, vocês vejam o diagnóstico genético pré-implantacional. Esse caso anteriormente comentado, uma paciente de 45 anos que quer engravidar. Sabemos que a chance dela engravidar e ter uma malformação é grande. Hoje em dia, através de exames como o PGD, e hoje em dia tem uma técnica nova que nem está ainda disponível para nós, mas a gente pode mandar as células para os Estados Unidos, examinar a célula do embrião antes de colocar ele no útero para saber se ele é normal, é realmente um avanço muito grande que tranquiliza os casais. Recentemente saiu mais um exame que se abrevia como NIPT, que é um exame pelo exame de sangue da mãe já grávida, que ela pode saber com 9 semanas se esse bebê tem problema ou não. Nós foi tema do nosso programa essa semana. Isso é um fato muito interessante. A síndrome de Down, não é isso? Isso, é interessante porque muitas mulheres ficam aflitas no começo da gestação, que é qual a preocupação de uma mãe, de um casal? Será que o meu filho é normal? Então esse exame pode tranquilizar bastante. Então muitos avanços tem, na parte de congelamento, na parte de diagnóstico, sempre tem coisas que podem ajudar os casais a engravidar. A Ivani tem 46 anos e mandou um e-mail para a gente. Eu menstruo normalmente, ela disse. Eu fazia regularmente o ultrassom e sempre dava espessamento endometrial. A médica pediu esteroscopia e o endométrio estava espessado. Eu posso tomar pílula anticoncepcional continuamente, mesmo com o endométrio assim? Há 8 meses eu não tomo nada, ela disse. O endométrio espessado, se não houver nenhuma patologia, não tem problema nenhum. Não acho que é uma coisa que merece tratamento. Se ele é espessado e não tem nenhuma doença que signifique isso, pode ser uma característica sua, da paciente. Então, você pode tomar a pílula, não tem nenhum problema, mas não é isso que vai curar. Não havendo doença, o seu endométrio é espessado, pode ser uma característica sua, como você pode ter, alguém pode ter uma alteração física, um nariz diferente, qualquer coisa pequena. Não há uma justificativa mais importante. O Demétrios Machado diz, eu tenho 38 anos e não tenho filhos. A minha esposa tem 47 anos, fez laqueadura e está entrando na menopausa. Nós gostaríamos de saber se poderíamos ter filhos naturais e por qual método. É um procedimento muito caro? Filhos naturais significa você ter uma relação sexual natural, mas se ela fez laqueadura, é porque as tubas estão seccionadas, então a comunicação entre o óvulo, entre o ovário e o útero está bloqueada. É que nem uma ponte de um rio de uma margem para a outra. Se ela estiver bloqueada, não há como passar. Então, naturalmente, só se quiser fazer uma cirurgia para reverter essa laqueadura e recanalizar. Entretanto, voltamos ao assunto anterior. Aos 47 anos, envelhecimento ovariano, diminuição da qualidade dos óvulos, chance de abortamento, malformação cromossômica, não há tempo para se perder. E caímos, mais uma vez, na idade que diminui demais a chance de um casal engravidar com os próprios óvulos. Aí tem que ser muito bem avaliado. Olha, a Lívia é de Criciúma, mandou um e-mail para a gente. Ela diz, eu estou na 13ª semana de gestação. Gostaria de saber sobre o novo exame Panorama NIPT. É importante a realização deste exame ou eu devo aguardar o ultrassom morfológico? É esse assunto que nós falamos agora, que é uma das novidades importantes que nós do IPGO estamos realizando para ajudar esses casais. É um exame importante porque o casal terá com a certeza, pelo exame de sangue, ou de algo aproximado a 100%, 99%, que essa criança não terá as síndromes cromossômicas mais importantes, entre elas a síndrome de Down. Os exames de ultrassom são exames que o exame morfológico do primeiro trimestre, que você vê a translucência nucal, que você vê o osso nasal, que são exames que indiretamente dão uma porcentagem desse bebê ser normal. Não, os dois exames não são invasivos, esse exame de sangue é preciso porque dá exatamente o cariótipo que dá a doença da criança se tiver.
O outro exame também é bom, não é necessário. O que realmente pega é que esse exame de sangue, o NIPT, que é o panorama, é um exame que tem um preço um pouco caro, hoje em dia está ao redor de R$ 3.500, a gente sempre fala um valor para a pessoa ter uma ideia, ao passo que o ultrassom, os convênios cobrem, é mais fácil, mas é uma alternativa bastante interessante. Isabel Cavalcante mandou uma pergunta pelo Facebook. Ela diz, eu tenho 30 anos, perdão, e um filho de 6 anos. Eu tive 3 abortos espontâneos e gostaria de saber se na minha idade uma gestação pode ser complicada. O meu marido tem varicocele e as minhas perdas são de 6, 7, 9 semanas. Em todas as gestações eu tive infecção de trato urinário, ela disse. Quantos anos ela tem? Ela falou? Ela disse que tem 30 anos. 30 anos você é muito jovem, então em relação a uma gestação é tranquilo. Todo médico adora ter pacientes jovens para tratar porque os resultados são melhores, as complicações são mínimas, então quanto à idade você é muito jovem e é muito tranquilo. Em relação à varicocele, precisa ver realmente se há algum comprometimento da fertilidade. Mais uma vez, a gente volta ao espermograma, que vai dar uma ideia do comprometimento da fertilidade do seu marido. Qual que era a outra pergunta que ela queria saber? Daí ela disse que o marido tem varicocele, né? E as perdas são de 6, 7, 9 semanas. Agora, E ela tinha infecção de trato urinário. Agora, precisa tratar a infecção urinária. A infecção urinária é algo que leva a um abortamento. Agora, precisa ver por que tem esses abortos frequentes. Existem exames importantes. Então, as trombofilias são exames de sangue que avaliam se você pode ter uma coagulação exacerbada do sangue e pode formar pequenos êmbrios não detectados por exames comuns que podem alterar. Precisa ver se o seu cariótipo, se você tem alguma alteração cromossômica importante. Então, existem sim causas de abortamentos de repetição. A infecção urinária pode ser sim um abortamento, mas não me parece ser no seu caso a causa mais importante. É necessário que se pesquisem outras causas de abortamentos de repetição. Andréia Araújo tem 33 anos e escreveu para a gente. Ela diz, eu tomava injeção para não ter filhos e não menstruava. Eu parei há 3 meses e continuo não menstruando. Eu tenho uma ferida no útero e preciso saber se é por isso que eu não menstruo. Ferida no útero não tem nada a ver com a sua menstruação, absolutamente nada a ver. O mais provável é que com as injeções bloquearam seus hormônios, isso será uma coisa temporária, não é para sempre. Então, simplesmente dê um tempo, é necessário ir a um ginecologista, pedir uma avaliação hormonal, que às vezes com um pequeno estímulo hormonal, as menstruações poderão voltar ao normal. Mas não há relação nenhuma essa sua feridinha no útero. Deve ser cuidada, fazer Papa Nicolau, tratar. Mas não há relação feridinha com a menstruação. Luciana Torezan tem 32 anos e pergunta, eu tive pré-eclâmpsia na primeira gravidez e estou acima do peso. Quais os riscos que eu corro se eu engravidar novamente? Acima do peso é um pecado grave. Não fique acima do peso, porque isso dificultará a sua gestação, poderá aumentar a chance de hipertensão, diabetes na gravidez e realmente poderá ter a sua eclâmpsia, pré-eclâmpsia ou toxemia gravídica, que é a palavra mais correta. Você tem chance sim de repetir o processo, então eu recomendo sim que você procure um profissional e perca peso aos limites, ao nível ideal para a sua estrutura física. Ana Paula Artacho tem 42 anos e escreve, o que é preciso para doar, o que é preciso fazer para doar óvulos e espermas? É possível manter sigilo e a questão emocional? Olha, doação de óvulos, doação de sêmen sempre é uma coisa sigilosa. Então, nós temos lá no IPGO um centro de doação de óvulos e receptoras de óvulos, porque hoje em dia, cada vez mais, essa é uma história conhecida, as mulheres tendem a adiar a sua maternidade. É uma história que se repete, as mulheres procuram o seu mercado de trabalho, desejam conquistar bens materiais, desejam conquistar um nível profissional adequado e acreditam que a sua fertilidade não vai passar, não perderá, que será fértil para sempre, porque a ciência é capaz de resolver todos os problemas. As mulheres se conservam jovens, com aquele aspecto, e meninas de 28, 30 anos, quando já têm 40 anos ou mais, e acreditam que não haverá perda da sua fertilidade, e aí que acontece o problema, elas quando desejam engravidar já não têm mais óvulos para
ficarem grávidas. E aí é necessário mulheres que doem parte dos seus óvulos para que essas mulheres possam ser beneficiadas. O sêmen tem os bancos de sêmen, um banco de sêmen que nós temos no Brasil específico chamado Procid. E aqui as clínicas de reprodução, como nós do IPJ, temos um serviço de ovo-doação. Então é necessário que vocês procurem uma clínica de reprodução e se proponham a doar, que vocês vão ajudar muitos casais a terem suas famílias, que é uma felicidade, como mostrou no filme inicial, que não há felicidade maior do que ter os filhos e ter a sua própria família. Muito bem, o pronto atendimento foi às ruas. Nós fomos até Bauru, no interior paulista. E tem mais uma dúvida sobre fertilização. Imagens da TV Unesp. Eu sou Mariana, de Bauru, e eu queria saber até quantos anos uma mulher pode ter filho. Até quantos anos uma mulher pode ter filhos, doutor? Bom, essa pergunta é muito ampla, porque nós falamos várias vezes aqui a respeito do óvulos de doadora. A gente já viu notícias espalhadas pelo mundo de mulheres que tiveram filhos com 60, 65 anos. Lógico que foram com óvulos doados. Eu acho que é um exagero uma mulher com 65 anos e gestar, mesmo que seja com um óvulo doado. Então, gravidez com os próprios óvulos no dia a dia, 40 anos, 42 anos, a gente vê com frequência, embora tenham as exceções, com 43, 44, 45 anos. Agora, essa jovem que me pergunta, eu diria para ela, até quantos anos, por favor, tenha seus filhos antes dos 35 anos, porque as chances são melhores, as gestações são mais fáceis e tranquilas, não adie a sua maternidade sem motivo nenhum. E mais, se chegarem aos 32, 33 anos e não tiverem ainda o marido ou o pai ideal para os seus filhos, congelem os seus ovos, não casem precipitadas, mas congelem os seus ovos para que, se tiverem que adiar o casamento ou a maternidade, que tenham os ovos congelados. A Adriana é de João Monlevade, Minas Gerais. Ela diz, meu marido é 90% estéril e mesmo assim eu engravidei. Será que mais tarde meu filho pode ter problemas de saúde? 90% estéril, é difícil dizer o que quer dizer isso, 90% estéril. Suponho que deve ter uma quantidade baixa de espermatozoides que é mais difícil engravidar. E existem algumas doenças genéticas, cromossômicas, que podem passar de pai para filho, que é a microdeleção do cromossoma Y, por exemplo. E isso poderá haver algum comprometimento. Se ele tem essa preocupação, faça esse exame da microdeleção do cromossoma Y, que poderia ser uma causa, mas não tem nenhuma obrigatoriedade de ter um homem subfértil que vai passar esse problema para o seu filho. A Cláudia tem 33 anos e escreveu para a gente. Depois de 3 anos de tentativas para engravidar, e aos 29 anos, eu fiz uma fertilização in vitro que não deu certo. No ano passado, eu fiz o exame de sangue CA-125 e deu alterado. Em julho do ano passado, eu fiz a videolaparoscopia e após a cirurgia, durante 3 meses, eu tomei pílula. Repeti o exame de CA e deu novamente alterado. O médico disse que o melhor seria tomar uma injeção, que é um medicamento de alto custo, a fim de ficar por 3 meses sem menstruar. Isso significa que a cirurgia não deu certo? O tratamento mais eficaz e recomendado para a endometriose é a laparoscopia. Se você tinha esse quadro de CA-125 alterado, se confirmou a endometriose pela laparoscopia, ela foi tratada. Existe a pergunta, se a cirurgia foi suficiente para tirar os focos de endometriose ou não. A injeção que você fala, aquela injeção mensal e eventualmente trimestral, é uma injeção que bloqueia os hormônios e é um complemento para o tratamento da endometriose. Entretanto, se você ainda tiver focos de endometriose, essa injeção não vai ser suficiente. É necessário, nesse caso, no meu entender, que se façam outros exames para pesquisar a sua endometriose. Talvez uma ressonância magnética, talvez um ultrassom com preparo intestinal. Precisa se avaliar com mais detalhes do seu histórico clínico para ver o que a gente vai fazer. Eu não posso responder sem conhecer nem indicar. Eu acho que o seu caso deve ser avaliado. A injeção é uma injeção cara realmente e é um tratamento complementar que nem sempre resolve, principalmente se tiver ainda foco de endometriose. É como a endometriose é uma doença benigna, mas com algumas características de um câncer. Isso não é agressiva nesse aspecto,
mas ela pode invadir os tecidos e nem sempre se consegue tirar todos os focos. Eu acho que precisa ser novamente avaliada com bastante detalhes para que não fique endometriose caso você ainda tenha esses focos. O doutor Arnaldo falou sobre valores, né, num tratamento caro. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu vou fazer daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje, problemas de fertilidade. Quem está tirando suas dúvidas é Arnaldo Cambiaghi, ginecologista, obstetra, especializado em medicina reprodutiva. Doutor Arnaldo, um tratamento como esse de fertilização in vitro, ele é muito caro? Eu considero caro, sim, se for considerar o custo financeiro médio dos ganhos da população do Brasil. Ele é caro, sim. É difícil falar em valores porque cada clínica tem o seu valor. Mas o que tem que saber é que o tratamento se divide em duas partes, o custo médico e o medicamento, que é muito caro. O uso de medicamento varia demais conforme a idade da paciente, conforme o peso da paciente, conforme aquilo que ela consome de remédio. Então, um casal costuma consumir de medicamento algo ao redor de 4 a 6 mil reais, em média. E o custo médico para um tratamento desse também é variável de acordo com a clínica e de acordo com o serviço que ela oferece. Pode ser até gratuito em hospital público ou pode chegar até 15 mil reais, 20 mil reais, dependendo da clínica. Então, o custo, tirando o hospital público, varia de 8 a 15 mil reais, dependendo da clínica que está fazendo o tratamento. Entendi. Olha, a Silvanéia Ribeiro mandou uma pergunta. Eu tenho 34 anos, gostaria de saber se a TPM pode interferir na fertilidade. Qual especialista eu devo consultar? Eu costumo dizer mulheres que têm TPM que é uma coisa boa, porque mulheres que não ovulam não têm TPM. Logo, se ela tiver TPM, é porque ela ovula. Então, em termos de fertilidade, a TPM é algo bom. A TPM é algo que pode ser muito desagradável no seu relacionamento diário, né, com o seu marido, com seus familiares, no seu trabalho, uma coisa que leva muitas vezes a relacionamentos desastrosos e mal-estar muito grande. É uma coisa que é uma punição para a mulher, mas um especialista em ginecologia consegue acompanhar muito bem a TPM com exercício físico, alimentação adequada, você consegue bem ajustar a TPM. Passou rápido o programa, né? Isso mesmo, foi muito rápido. Foram muitas perguntas. A gente gosta sempre de poder colaborar com as pessoas. Eu acho que a gente esclareceu muitas dúvidas importantes. Hoje, o Pronto Atendimento recebeu o Arnaldo Cambiaghi, que é ginecologista obstetra especializado em medicina reprodutiva. Doutor Arnaldo, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada, viu? Obrigado aqui estar com vocês. Um bom dia e até breve.